Om Ajnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitayana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu ofereço ao Gurudeva as minhas mais humildes reverências a Ti que me iluminou com o achote do conhecimento e que me deixou distante da ignorância. Obrigada, Gurudeva. O que é Dharma? Eu estava aqui meditando em como explicar de uma maneira muito simples o que é Dharma. Então, nós temos Dharmas temporários e Dharmas eternos. Temos Dharmas circunstanciais e assim por diante. Se nós entendermos a realização humana, o ápice dela é a iluminação, a Kundalini, a realização do despertar da Kundalini, etc. Não é tudo. Então, mas como que você vai explicar como é um chocolate suíço se você nunca comeu e você sempre esteve no Brasil? Então, nós precisamos experimentar algo mais para poder explicar isso. Agora, se eu não experimento o Dharma eterno, então como que eu vou explicar ele? Ele seria uma teoria. Então, se eu conheço, eu posso explicar. O que aconteceu? Nós temos vários tratados, vários compêndios, várias escrituras narradas por rishis, que são iluminados, são seres que têm visões, que têm um poder cognitivo fantástico e assim por diante. Mas qual o tipo de relacionamento que eles têm com Deus? Então, por isso na Índia vieram muitos filósofos que foram expansões de Deus, Shaktis dele, e ele mesmo, para explicar o relacionamento no mundo espiritual, que é algo que não podia ser tocado pelos rishis. Os rishis não tocavam isso. Existe sim no Gopi Gita alguma indicação disso em alguns versos do Gopi Gita, que os sadhus fizeram, os rishis fizeram cerimônias por muitos anos para que pudessem ter um vislumbre do Gopi Gita. Mas o que nós estamos falando? Estamos falando daquele verso. Então, é dito por grandes sábios Vaishnavas que até mesmo santos, Raja Rishis, Raja Kumaris, é dito que em seus prévios nascimentos, seus nascimentos anteriores, essas gopis que não são casadas, elas são a personificação das escrituras védicas chamadas Shrutis, e elas são conhecidas como Shruti Chari Gopis. Algumas delas são as Upanishads personificadas, conhecidas como Upanishad Chari Gopis. Alguns sábios são da floresta de Dandakaranya e algumas princesas Raja Kumaris de Jagannatha Puri. E algumas são filhas de semideuses Devakanya. Todos esses sadhakas no mundo espiritual, eles queriam avançar e queriam tomar o darshan de Krishna. Mas eles queriam tomar um darshana não como ouvir dizer, ouvir falar. Ouvir falar, ouvir dizer que Krishna está em Dwarka. Ouvir falar, ouvir dizer que Krishna está em Mathura ou está em Kurukshetra. Ok. Então, o que eu quero quando eu tenho evolução é um contato direto com Krishna. Mas para isso eu preciso ter uma evolução. E aqui nós temos um belo retrato disso no Gopi Gita. Jayati Tedikam Jamana Vraja Shrayati Indira Shashvatrahi Daitya Drishatam Dikshutavakas Tvayadrita Savas Tvavijivate
Tava katamritam tapta jivanam kavibirinditam kalmasapam Shravanamangalam Srimatatam Bhuvigrinanti Buridhanjana. Esses são versos do Gopi Gita. O Gopi Gita, ele é uma canção de separação que está escrita no Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam foi escrito por Vyasadeva. E nestes versos nós vemos detalhados por grandes mestres que até mesmo as pessoas que foram rishis, que intuíram a verdade absoluta, eles quiseram nascer de novo depois de praticar muitas austeridades próximos a Krishna, para ter um contato mais direto com Krishna. Então, nós estamos aqui falando de Dharma. Então, esse Dharma é o Dharma eterno. Nós podemos dizer que nós temos o Dharma temporário. Ele faz parte das nossas vidas. Alguns são médicos, alguns são soldados, alguns são sacerdotes, outros são trabalhadores, outros empresários. Então, por que isso? Então, certa vez eu li um livro na Índia, eu não me recordo o nome agora, era um tratado de astrologia que eu encontrei em Mayur-Vihar, na biblioteca da escola do Dr. B.V. Raman. E lá estava o Himalaias, a montanha dos Himalaias, no centro, e ao norte estava a classe bramínica, que era o Tibete, a região do Tibete. A classe dos Kshatras, ela estava mais ao leste dos Himalaias, que seria mais ou menos a região da China, ao sul dos Himalaias, a região dos Vaishyas, que é praticamente a Índia. E ao oeste dos Himalaias nós temos a civilização do Oriente Médio. Então ali nós temos diversos tipos de dharmas, o dharma pela espada, o dharma pela inteligência, o dharma pela força, o dharma pela harmonia, pelas cores, pelas plantações, pelos temperos, pela comida e assim por diante. Essa multidiversidade de coisas fantásticas que é a Índia. Então, se eu vou ao Nepal, eu experimento isso. Eu experimento no Nepal que o meu prana, ele sobe naturalmente. Da mesma maneira que quando eu venho a São Paulo, depois de passar muitos anos, décadas na Índia, que o meu prana desce. Então isso é normal. E quando eu estou na Índia, a felicidade é muito grande. E então nós podemos entender que o prana parece que se situa em nosso coração. Nós somos muito devocionais na Índia, enquanto moramos na Índia. E o que eu quero dizer com isso? Então eu estou tentando explicar aqui que existe o Dharma temporário que é necessário. Então, nós vivemos de doações como brahmanas, sacerdotes, porque a nossa inteligência ela tem que se abstrair, ela tem que ficar focada em versos, em literatura. Então, é um outro padrão de consciência. E quando nós somos kshatriyas, o prana se desloca de outra maneira. Então imagine você como que chegavam os leões para os romanos, né? Então os leões chegavam através de uma classe que sabia caçar, sabia prender, que tinha coragem. Da mesma maneira, os kshatriyas na Índia, eles tinham que saber como lidar com os cavalos, né? Agora imagine você, alguém vai para uma guerra, não sabe nem montar um cavalo, né? Como é que vai guerrear? Que habilidade que tem, que se não treinar antes. Da mesma maneira, as pessoas que conseguiam controlar
um elefante numa batalha com um aguilhão, uma peça pequena, da palma da mão. Então, são muitas questões que são interessantes a serem analisadas com relação à questão prânica. Então, alguém é kshatriya porque ele precisa ter os braços fortes, ter a energia nos braços, ele vai lutar, ele vai guerrear. Ele não tem que pensar muito, não. Quem tem que pensar muito no que vai dizer, no que vai falar, como que vai fazer as cerimônias corretamente é a classe bramínica, né? E os Vaishyas eles têm uma sintonia com a natureza, diferente dos kshatriyas. Os kshatriyas eles têm que ter uma certa ira, né? Isso faz com que a pessoa se desconecte de Deus. Os Vaishyas são devocionais, mais devocionais que os kshatriyas. Os kshatriyas são devotados aos brahmanas, a classe sacerdotal. E os Vaishyas são aqueles que têm devoção e suprem e mantêm a sociedade. Porque eles vivem de acordo com a terra, eles conhecem a terra. E se nós estudarmos o magnetismo da terra, é de 8 Hz. Então, quando nós estamos muito nervosos, se nós tocarmos numa vaca que tem 8 Hz, nós mudamos a nossa ansiedade rapidamente. Então, esse contato com os animais, esse contato com a natureza muda a nossa frequência. Então, a frequência da Índia principalmente, as primeiras vezes quando eu estive na Índia, era uma Índia maravilhosa, assim, eu sentia que eu estava chegando num país cuja paisagem me remetia a 400, 500 anos atrás. Era algo fantástico. E os Shudras, por que alguém é Shudra e por que passa de pai para filho? Alguém pode deixar de ser Shudra? Então, a primeira questão é que eu estava traduzindo um dos livros ou revistas de meu mestre, e numa das cartas que Bhaktivedanta Swami Maharaj escreveu para ele, eu achei uma notação dele muito forte, com muito peso de conhecimento sobre as castas. Então ele dizia assim: aqui na América todos dirigem carros, todos são Shudras. Então ele estava admirado porque na Índia só os Shudras dirigiam os automóveis. Por quê? Agora pense você como é que o cérebro consegue estar em meditação e consegue dirigir um carro, né? Então são duas frequências diferentes. Então para eu dirigir eu tenho que estar em um estado de alerta, tenho que estar com os sentidos voltados para fora. Eu não vou estar igual uma tartaruga com os sentidos voltados para dentro, absorto totalmente num mantra, num verso, Bhagavad Gita. Então é uma diferença muito grande. Então cada uma dessas pessoas na sociedade védica, elas eram muito importantes. E quando nós lemos o que é Dharma, o que é Dharma? Então, o que nós encontramos o que é Dharma? Então, o Dharma na Índia, ele tem um sentido muito amplo, que é viver de acordo ou em harmonia com a lei cósmica. Este é o significado mais simples de Dharma. Tá bom, mas aí eu tenho o Dharma do corpo e da mente. Mas e o Dharma do meu Atma? Então aqui nós temos duas coisas para considerar. Nós temos que considerar o Jivatma, que é a realização de um Rishi que se ilumina. Ele ilumina seu Jivatma, a sua parcela. E nós temos a parte de Krishna também, que é Paramatma, com a qual nós nos unimos, mas mantemos a nossa individualidade. Divera Swarupa Raya, Krishnera Nitadasa, Krishnera Tatasta Shakti, Beda Beda Prakash. Então, eu sou Beda, a Beda Prakash. Então, eu sou uma manifestação que vem de Brahma, que também é uma expansão de Krishna, que da onde advém Jivatma, da Tatasta Shakti, e eu tenho a expansão
de Paramatma, que entra no meu coração, a qual, através de um mantra, de um mestre que vem do mundo espiritual, faz a conexão com a sua Jivatma. Então aqui nós temos uma intimidade com Deus, diferente do relacionamento que os rishis tinham com Deus. Então, essa é uma realização ímpar. Este é um Dharma eterno, porque dentro de nós já existe uma predisposição a ter um dos 5 tipos de relacionamentos com Deus. E isso é citado em vários livros que falam das 5 pérolas. 5 pérolas que existem nos Vedas. Uma pérola vem da ostra, uma pérola vem da naga, vem do casco da vaca, uma outra vem do bambu e outra do elefante. O Brihat Samhita, ele descreve 9 pérolas, mas eu ouvi do meu mestre apenas 5 pérolas, a importância delas e a realização de uma, pelo menos eu tenho. Deve ser algo muito profundo, muito lindo. Então a pérola, ela vem da ostra, tem a pérola da cobra, tem do casco da vaca, o do bambu e do elefante. Então são várias, são 5 tipos de pérolas que existem. Então Gurudeva, ele explicou que nós temos 5 tipos de chips. 5 tipos. Como se fossem 5 tipos de joias, de pérolas. Então esse potencial, ele está na nossa alma. Está na nossa alma. Então, obviamente, nós vamos nos atrair para nos relacionarmos com Krishna de acordo com o nosso potencial. Às vezes, quando a alma ela está encoberta, não é possível atingir isso. Mas, por exemplo, nós temos o nosso grupo Nagamani, que é essa pérola, a pérola negra, que por que essa pérola surge na cabeça da serpente? Então, uma serpente idosa que quase nunca picou, quase nunca gastou o seu veneno, quando ela chega numa certa idade, o seu veneno ele se transforma numa pérola negra. É algo muito lindo, não é? E da mesma maneira que existem essas 5 pérolas que meu mestre falou, então existem essas 5 tendências inerentes nas nossas almas. E como isto às vezes não é alcançado por uma alma que tenha um relacionamento distanciado de Deus, de ouvir dizer através das escrituras, então Deus vem como seu irmão, vem como sua mãe, vem como seu amante, vem estreitar mais. Então vem expansões de Deus, vem Ele próprio para mostrar esses tipos de relacionamentos, já que às vezes para quem tem só a iluminação não pode alcançar, porque isso se trata de Vishnu Tattva. Então, esse relacionamento eterno que nós temos da nossa alma com Deus, a isto nós chamamos de Dharma eterno. É este relacionamento. E este relacionamento com Deus é um relacionamento amoroso e ele não é destituído de serviço.